Olá, professor. Olá, professora. Essa aqui é a apresentação do nosso trabalho de comportamento organizacional sobre as escalas. A escala que a gente escolheu foi a 50, que é sobre a percepção de oportunidades de aprendizagem nas organizações, o EPOA. E os integrantes do grupo são Júlio Félix, Pedro Henrique Grilli, Pedro Pravata Marcondes, Pedro Soares Bufa, Pedro Scopin Cardoso, Victor Carvalho Possani e o Victor Rozansky. Agora o Pedro Scopin vai dar uma primeira introdução sobre o conceito das escalas. Oi, professor, professora. O contexto mundial em que a gente se encontra hoje em dia apresenta um ambiente econômico cada vez mais exigente e complexo para as organizações. A facilidade para essa troca de informação que a gente tem, o acesso à tecnologia, são coisas que permitem que as organizações sejam mais capazes de monitorar os seus próprios movimentos, né? O que acontece dentro da empresa e tudo mais. De forma que isso possibilite a correção de falhas no seu capital humano e o investimento nas áreas em que a empresa mais se destaca, as áreas que mais rendem, os pontos mais fortes das empresas. O melhor a ser feito é investir continuamente na capacitação dos profissionais, considerando tudo que é analisado, tudo que é monitorado, e tanto a capacitação técnica quanto a capacitação psicológica, incentivando os profissionais a partilhar o mesmo objetivo que o da empresa, a cada vez mais seguir a mesma linha que a empresa quer seguir. Em tal cenário, acaba beneficiando ambas as partes, tanto o funcionário crescendo profissionalmente, quanto a empresa ganhando um funcionário melhor capacitado. Aí agora o Pedro vai seguir a explicação. Bom, dando continuidade à introdução do nosso trabalho, a gente utilizou um pouco da teoria apresentada nas aulas que foram baseadas nos capítulos 6 e 7 da 11ª edição do livro do Robbins. E nesse capítulo ele fala sobre a importância de um ambiente e de tarefas que estimulem o desenvolvimento do funcionário, seja esse desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional, além de que esse ambiente também seja capaz de alinhar o funcionário com o propósito e as motivações da empresa, o que vai tornar ele mais identificado e, consequentemente, mais produtivo. Já para o funcionário em si, esse comportamento de maior identificação e motivação com a empresa reflete em futuras novas oportunidades de crescimento e de aprendizado para ele. E por conta dos fatores que surgiram nas novas empresas, assim como o Pedro citou, a competitividade, modernização, nova cultura, por exemplo, surgiu também a necessidade de se extrair o máximo do seu capital humano. Por conta disso, depois de muitos anos de pesquisa e trabalho conjunto de diversos estudiosos, surgiu o conceito de escalas, ou as medidas do comportamento organizacional, que é uma ferramenta capaz de monitorar e quantificar os comportamentos humanos, para que ela forneça dados concretos para as empresas e para os funcionários também, que buscam se aperfeiçoar e corrigir as deficiências na sua performance. Vou fazer uma pequena introdução da nossa escala, apresentar algumas ideias e um pouco do conceito dela, e o Grilli vai explicar um pouco depois a parte mais de conteúdo e o objetivo da escala. Bom, a escala que meu grupo selecionou é a escala 50, que é remetente à percepção de oportunidades de aprendizagem nas organizações, que ela é normalmente descrita como EPOA, que é a sigla dela. Essa escala, né, de acordo com as autoras Mourão, Haddad e Zerbini, em 2014, que elas construíram, né, o intuito, né, e a validação dessa escala, a percepção que elas têm, né, e também o propósito, é poder avaliar dentro das empresas, né, as oportunidades de aprendizagem formal e informal que os trabalhadores têm a respeito de suas organizações. O foco do objetivo dessas escalas em si, que elas pensaram, é a percepção dos trabalhadores pelo sistema de TDE, que é treinamento, desenvolvimento e educação, que é o suporte de aprendizagem que é disponibilizado pelas organizações dentro do ecossistema de trabalho. Meu nome é Pedro, vou estar apresentando para vocês agora um pouco mais do conteúdo em si, da EPOA.
Então, o objetivo da EPOA é entender os níveis de oportunidades de aprendizagem que os membros da corporação, que os colaboradores enxergam que tem dentro do ambiente. Então, são feitas análises, né? Análises construídas médias em cima do questionário, que possam ser usadas como métricas para entender melhor esses parâmetros. Então, acerca do funcionamento da EPOA, consiste, conforme pesquisamos no nossa fonte citada no final do PDF, é um questionário de 13 perguntas, onde os colaboradores da corporação respondem com 11 opções, né? Que são escalas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sendo o 0 discorda totalmente e o 10 concorda totalmente. Com esses dados, faz-se uma média aritmética. Então, soma-se todos os dados e soma todos a pontuação e divide pelo número de questões. E após encontrar essa média, é feita uma análise. Se essa média estiver entre 0 e 4, isso indica que a empresa oferece poucas oportunidades de desenvolvimento, né, de oportunidade de aprendizagem para o colaborador. Então, provavelmente o colaborador vai estar infeliz e ele vai tomar alguma providência em relação a isso. Se essa métrica estiver entre 4,1 e 7, conforme os dados coletados pelo colaborador, significa que a oportunidade, segundo ele, na perspectiva dele, está oferecendo oportunidades medianas. Então, assim, poderia estar ofertando muito mais, mas, assim, ainda está ofertando um pouco. E se essa métrica estiver entre 7,1 e 10, então isso significa que a empresa está incentivando muito as oportunidades de aprendizagem em seu ambiente interno. Então, ele tem uma boa chance de se desenvolver profissionalmente. É isso, gente. Muito obrigado. Bom, então podemos concluir pelo que o Guilherme falou, e eu fiz a introdução, que todos esses dados visam a melhoria tanto do setor empresarial quanto da qualidade dentro da carreira profissional desses profissionais, que são os funcionários da empresa. Olá a todos, muito boa tarde. Vou apresentar então para vocês sobre o método utilizado para a gente fazer esse trabalho de comportamento organizacional, certo? Então, primeiro de tudo, eu gostaria de apresentar qual foi o método de pesquisa e coleta das informações pelas quais a gente analisou, né? Então, a gente criou um formulário no Google Forms. A coleta foi totalmente anônima, até para aumentar a veracidade, a confiabilidade dos dados, das respostas. Continha, então, 13 afirmações, e as pessoas que respondiam o formulário tinham que avaliar essas 13 afirmações, numa escala de 0 a 10, sendo 10 concordo completamente e 0 discordo completamente. Assim, a gente conseguiu calcular o peso que cada respondente dava para cada pergunta, na verdade, cada afirmação levantada por nós nessa pesquisa, né? Além disso, o método de seleção das empresas foi muito bem claro. A gente definiu que ia buscar apenas empresas de pequeno, médio porte, então algo em torno de, no máximo, 30 funcionários. A partir disso, a gente já entendia que a chance da gente converter essa prospecção de empresas possíveis já iria diminuir bastante. Então, é isso. Obrigado. Até mais. Bom dia, professora. Tudo bem? Então, eu estou aqui para apresentar os resultados referentes à nossa escala com a cooperativa médica local aqui da cidade, que preferiu não apresentar nomes, né, para nosso recolhimento de resultados. Então, a nossa amostra foi de 45% da empresa, ou seja, de 20 pessoas, 9 responderam o questionário, no caso 20 pessoas que a gestão passou para a gente como o número de funcionários da empresa, e na qual a gente enviou, né, o nosso formulário como algo não obrigatório, né, a gerência preferiu fazer desse jeito. E então a gente conseguiu aqui nossos resultados, que da maioria foi bem positivo. Então a gente teve aqui uma porcentagem de notas 10, 8, 9 bem grande, o que
pela amostra, né, que em produtos, né, totalitários, assim, pensando um referente universal, ela não é muito grande, mas foi o que a gente conseguiu pensando no tamanho da empresa. Então vamos lá, eu tomei alguma liberdade de criar também algumas médias e desvio padrão para fins estatísticos. Então vamos começar aqui, né? A empresa, pelos resultados, ela sim incentiva a participação do funcionário, né, no processo de aprendizagem, e tanto aqui quanto aqui. O que é muito importante notar, que eu achei bem interessante, é que embora a maioria esteja aqui para as notas bem altas, né, 9, 10, 8, em todos aqui, existe uma pequena porcentagem das respostas que estão aqui bem baixas. Então, o que eu consegui inferir sobre isso é que, embora a empresa consiga oferecer um bom resultado no sentido de incentivo à participação do funcionário na empresa e ao aprendizado do próximo, né? Então a empresa ela incentiva o funcionário a se desenvolver, esse processo não é tão democrático. Então, a maioria dos funcionários tem acesso a, por exemplo, os treinamentos diretos da empresa, que até uma pergunta do questionário aqui, ó, incentiva a valorização, desenvolve programas de educação. Embora a maioria tenha votado como se a empresa desenvolvesse bem os funcionários de forma direta e indiretamente, uma pequena quantidade dos funcionários não votou tão bem. Então eu consigo inferir que não é um processo tão democrático assim. Então é isso aí, acabou a apresentação da escala aqui da nossa empresa aqui. Agora vamos passar para a próxima empresa que o Pedro vai apresentar para você, professora. Então até mais. Hoje eu vou trazer nossa outra empresa analisada, que foi uma loja de descartáveis e utensílios domésticos local, que é da cidade de São Carlos. A loja analisada, referente à pesquisa, ela se manteve anônima, também manteve os funcionários anônimos, e a gente teve uma amostra de análise de 66,67%, da área mais técnica e especializada da empresa, porque ela passou esse formulário apenas para 15 membros ao todo, de áreas um pouco mais técnicas e especializadas. Bom, desses 15 membros, 10 responderam, e dos 10 feedbacks que a gente teve na pesquisa, a gente teve resultados, em sua maioria, positivos. Porém, alguns quesitos ficaram um pouco abaixo dos demais. Isso a gente vai ver muito por causa das particularidades desse tipo de empresa, que, como são lojas, alguns quesitos na percepção de aprendizagem, talvez também de incentivar na educação e tudo mais, podem ficar um pouco a desejar, pois não é muito objetivo desse tipo de empresa. A gente vê, em sua maioria, uma boa resposta. Cerca de 80% das pessoas responderam acima de 8. Porém, a gente teve ainda uma resposta bem mediana no 6 e 5. A média ponderada ainda ficou em 8,20, o desvio padrão ficou até um pouco baixo. Então, a gente pode inferir que essa categoria, a loja, vai bem. Então, ela incentiva, sim, ativamente o aprendizado dos funcionários, mas como se trata de alguma loja, algumas pessoas podem ter uma percepção diferente. Principalmente pessoas de cargos menos técnicos e menos especializados. Às vezes elas podem ter uma visão diferente desse incentivo no processo de aprendizagem. Partindo para a segunda pergunta, que cria oportunidade de avaliar a aprendizagem. Aqui a gente já tem uma média um pouquinho menor, mas embora ainda seja positivo, o segundo quesito ele tem uma média assim, um pouco menor que a primeira, que demonstra que embora a empresa ainda assim incentive parte dos funcionários no processo de aprendizagem, ela não cria tantas oportunidades assim. Apesar de ainda criar, 60% das pessoas responderam positivamente. Mas isso se deve muito também ao fato de ser uma loja, uma loja local de descartáveis. Bom, 10 incentiva a escolarização dos funcionários. Novamente, a gente tem uma média mais baixa. E, então, apesar de ser uma média um pouco mais baixa, a gente ainda vê que para esse tipo de empresa, muitas vezes lojas de vendas, é um resultado até que normal. Por quê? Porque muitas vezes as lojas elas vão se preocupar mais com a entrega de resultados
do que com o nível de escolarização, visto que muitas atividades não vão requerer um curso técnico ou um curso superior, pois as pessoas nesse tipo de empresa conseguem fazer muitas das atividades, as principais atividades, sem precisarem de uma especialização. Vão aprendendo conforme vão trabalhando e se desenvolvendo e melhorando nisso. Bom, essa foi a apresentação do resultado da loja, da segunda empresa, que é a loja de descartáveis e utensílios domésticos da cidade de São Carlos. Esses foram os resultados que nós obtivemos.